Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico da nossa quinta-feira. Eu tô aqui com meu mano, pastor Ricardinho. Fala, pastor Davi. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Olha só, parte 2, respondendo a perguntas que podem ser muito recorrentes para vocês. Algumas perguntas que o pessoal manda para nós, às vezes pergunta aqui para nós na igreja. Então a gente está fazendo agora parte 2 e voltado para Cosmovisão, que é a origem de todo esse bloco aqui que a gente tem na nossa quinta-feira. Então, hoje vai ser o assunto que você gosta, mano. Vai. Cosmovisão. Nós Legal. vamos agora... Eu sei que você gosta também. Eu gosto. É o assunto que eu sei mais que você gosto. gosta. É o assunto que eu mais estudo agora. Eu sei. Ó, tem alguns livros bons e a gente vai indicar depois, mano, isso no aí. final do vídeo. Beleza, Demorou? fechou. Então vamos lá. Pra falar de Cosmovisão, então vamos definir, mano, o que é Cosmovisão. Mano, você quer saber o que é Cosmovisão? Você vai terminar de assistir esse vídeo. Você vai lá na playlist do canal do Ministério Multi e você vai assistir os 3 primeiros episódios que a gente fala só sobre Cosmovisão e você vai ter uma explicação completa a respeito disso. Mas basicamente é a lente que você usa para enxergar o mundo. Demorou. Vamos pra frente. Bora. Vamos lá, mano. O que é pós-modernidade ou modernidade? O pessoal que estuda história, sociólogos, os filósofos, até mesmo os historiadores, eles estudam os períodos da humanidade e eles vão dando nome para esses períodos para ficar mais fácil da gente compreender. Então a gente olha, por exemplo, para, sei lá, para o século XV e a gente fala, bom, esse século aconteceu durante a Idade Média e por aí vai, certo? Século XVI, Reforma Protestante. Isso, e por aí vai, Reforma Protestante, mas a Reforma Protestante também acontece durante a Idade Média, durante o domínio da igreja. O período das trevas também alguns chamam, né? E por aí vai. Depois você tem vários períodos marcados. Você tem o período onde aconteceu a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial e por aí vai. Modernidade e pós-modernidade é um tempo que o pessoal está dizendo que pós-modernidade principalmente, na verdade, é o tempo que estão dizendo que nós estamos vivendo hoje, século XXI. Nós passamos pela modernidade depois de algumas invenções que a humanidade desenvolveu e agora estamos vivendo a pós-modernidade aqui, após os anos 2000, com a invenção do 4G, com a invenção de tantas outras coisas que você tem aí. Então, esse é o período da pós-modernidade. Mano, quando se fala de pós-modernidade, a gente vê alguns autores famosos. Por exemplo, você vê o autor daquele livro Em Guarda, William Lane Craig. Sim. Ele fala que a gente está vivendo a modernidade ainda. Alistair McGrath, James Sayers e outros vão falar que a gente está vivendo na pós-modernidade. Pós-modernidade. Eu acredito que a gente está vivendo na Eu pós-modernidade. também. E você, fecha eu sou também? mais Alistair McGrath também total, mano. Tá. É pós-modernidade que nós estamos vivendo, sabe? O período que nós estamos vivendo agora, desse bombardeio de informação, de tanta coisa acontecendo, para mim isso já é pós-moderno. Alguns já têm até um outro termo, que se eu não me engano é modernidade líquida ou modernidade plástica, alguma coisa assim. Eu não lembro agora de cabeça. É o Bauman, né? Zygmunt Bauman, né? Que fala sobre modernidade líquida, né? Modernidade plástica, quem falava era o Francis Schaeffer. Isso. O Schaeffer não entendia que a gente estava vivendo na modernidade nem na pós. Ele falava que a modernidade era algo plástico, algo moldável. Sim. Mas pelo que eu já estudei de pós-modernidade, eu fecho com a pós-modernidade. Tem um livro também. muito bom do Stanley Grantz, Pós-modernidade da Vida Nova. Top. Esse eu não li ainda. Qual que você leu, mano, de Cosmovisão que você gosta bastante? Cara, Cosmovisão do James Sire, muito, muito bom mesmo. Que mais? Universo ao Lado? Universo ao Lado. Cosmovisão do James Sire. Na verdade, esse livro chama Universo ao Lado, desculpa. Universo ao Lado, Dando Nome ao Elefante. Top demais da Incrível conta. esse livro, muito bom. Tem um livro de Cosmovisão que tem um olho na capa, assim, eu esqueci o nome do autor agora. Que é um Conflito de Cosmovisões. Um livro excelente. Ronald muito bom. Nash. Um livro muito, muito bom, um dos mais vendidos na Amazon. Todos esses livros são de Cosmovisão. Eu li um recente agora também, que tem a ver com Cosmovisão, mas ele é mais voltado para a área da ciência, que é do Alistair McGrath, que é ele estudando os artigos do Einstein, cara. É incrível esse Nossa, livro. que top, mano. Maravilhoso. Chama Uma Teoria sobre Tudo que Importa. Cara, maravilhoso o livro. Muito bom. Top, top. Você podia um dia fazer um bate-papo comigo a respeito disso aí. Bora. É legal Pra demais. galera conhecer um pouco do Alistair. Sim, esse livro é legal demais, cara. Legal demais. Mano, dentro da pós-modernidade, tem alguns segmentos, se é que a gente pode dizer, ou alguns movimentos. O que é secularismo? Secularismo é um termo, na verdade, que ele é muito usado para a igreja, na real, né? A igreja usa esse termo de secularismo para dizer tudo aquilo que está fora do ambiente cristão. Então, tudo aquilo que está fora do ambiente cristão é secular. Davi, a gente ouve muito a respeito do secularismo, tudo aquilo que está fora, né, do ambiente cristão, e a gente vê a galera falando de dicotomia entre o sagrado
e o secular. Para o cristão existe essa dicotomia ou não? Não existe. Inclusive tem um livro aqui na livraria do Timothy Keller, Deus na Era Secular, que é um livro muito legal, que vale a pena você ler. Uma leitura da hora, uma leitura um pouco densa, mas uma leitura da hora pra caramba. Eu gosto muito do Tim Keller. E Tim Keller também tem um monte de livro e ele fala bastante sobre cosmovisão. Mas a resposta é não, mano. Não existe essa dicotomia. Tudo que a gente faz tem que ser pra glória de Deus. Outra pergunta, mano, que muitas vezes os jovens fazem e as pessoas que entram na igreja, por exemplo, a minha profissão como advogado é secular e ser pastor é sagrado ou as duas coisas é sagrado porque eu faço para Deus? As duas coisas, cara. Não existe diferença, sacou? Tudo que você faz, literalmente. Se você trabalha, cara, vendendo lâmpada, você faz isso pra glória de Deus. Ok, perfeito. Mano, a gente ouve bastante alguns pregadores ou sociólogos falando sobre pós-verdade ou relativismo teológico. Sim. O que seria pós-verdade? E depois fala um pouquinho sobre relativismo. Ou se as duas coisas estão juntas, ou é a mesma coisa, falando de forma diferente. Pós-verdade tem várias interpretações. Se você jogar pós-verdade no Google, vai aparecer um monte de coisa. Por exemplo, a pós-verdade, ela é uma parada, por exemplo, que está relacionada ao fake news. Porque como assim ao fake news? Eu estou trazendo aqui só rapidamente, mas eles falam assim, ó, no momento onde a gente tem muita informação acessível, a desinformação se popularizou. Então, por isso que eles dizem que é a era da pós-verdade. E aí surge aquele termo, fact-checking. Tudo que você receber de informação, você precisa checar os fatos para saber se isso é verdade ou não. Por isso que nós estamos na era da pós-verdade. Porque alguém pode, até mesmo através de um veículo de comunicação gigantesco, contar uma mentira. Isso não é tão recente assim. Há uns anos atrás, tinha uma propaganda da Folha de São Paulo que ficou muito famosa, que aparecia uma imagem assim branca e ia tirando o zoom da imagem. Aí essa propaganda, o cara ia falando um monte de coisa, e ele ia falando, esse homem foi um grande líder, ele fez discursos que inspiraram toda uma nação, ele foi um conquistador, e aí ele era um artista, e aí vai tirando o zoom assim. E quando tira o zoom, que você vê a imagem toda, é uma imagem do Hitler. Aí fala assim, é possível contar uma mentira somente falando verdades. Então, isso para a galera secular é a pós-verdade. Agora, para nós, para o cristão, além disso que você precisa saber, a pós-verdade também é o fato de que hoje, tem tudo a ver com relativismo, de que hoje não existe uma verdade absoluta, que toda verdade ela é fluida e ela é relativa ao contexto que você está interpretando a realidade, tá ligado? Você concorda, mano, com aquilo que os sociólogos dizem que até mais ou menos 1960, a nossa cultura, a cultura de uma forma geral, ela ainda tinha princípios cristãos. Mas quando chegou a pós-modernidade, a cultura, de uma forma geral, perdeu a noção desses princípios e por isso se transformou em relativismo? Cara, eu concordo sim, mas eu acho que a gente tem que fazer uma leitura completa para entender que, tipo assim, os anos 60 foi o estopim, tá ligado? Foi tipo assim, foi quando a bomba explodiu e aí você tem aquela era assim, do anos 60, 70 e 80, que você tem o sexo, drogas e rock and roll bem influente na cultura ocidental e a gente sabe que, tipo assim, tudo era importado dos Estados Unidos, tá ligado? E tudo desembocava aqui, né? Totalmente, tudo, tá ligado? Porque... E aí você tinha aquele pensamento da Guerra Fria acontecendo, então tava todo mundo rolando, então óbvio que você queria importar coisa da onde? Você não queria importar pensamento da Rússia, você queria importar dos Estados Unidos, a Terra da Liberdade, o American Dream, então você queria essas paradas. Só que, para mim, o rojão explode nos anos 60, mas é toda uma consequência de tudo aquilo que havia sendo plantado desde anteriormente, sacou? Então, assim, os anos 60 para mim foi só a última gota. Ok, perfeito. A gente pode depois falar mais sobre isso para a gente trazer o contexto histórico, mas nos anos 60, principalmente, você tem um evento muito famoso que é o Woodstock, e o Woodstock é um símbolo, tá ligado? Ele é uma parada assim que ele tem um significado gigantesco para a história da humanidade, só que as consequências para nós são trágicas. Mas vale a pena lembrar que desse movimento sexo, drogas e rock and roll surge um movimento muito abençoador nos Estados Unidos, que é o Jesus Movement, que é um movimento incrível, que a galera que era riponga,
que usava heroína e que dormia ao relento, se converteu. Aí, daí que surge o termo Jesus Freak, que você vê a galera copiando, estampando a Bíblia com Jesus Freak. Esse termo vem daí, vem lá do Jesus Movement. Olha que top, mano. Eu não sabia, não tinha essa informação. É isso, vem de lá. Porque os caras falavam assim, se eu era doido no mundo, freak significa doido. Se eu era doido no mundo, pra Jesus eu sou mais louco ainda. Olha que e aí top, que mano. surge uma revolução na adoração, principalmente na costa oeste, na Califórnia, que hoje você tem essa liberdade de tocar rock and roll na igreja, e tudo isso vem do Jesus Movement. Sabe quem foi um dos maiores teólogos dessa época aí, mano, e que evangelizou bastante? Quem? Francis Schaeffer. Francis Schaeffer. Ele foi o cara nessa época aí. Sim, totalmente. Eu preciso de mais leitura de Francis Schaeffer. Vamos lá, mano. Tem um termo que a galera usa muito hoje, e usa esse termo como muleta para viver do jeito que quer, da forma que quer e como quer. Manda. Que é o movimento da hipergraça. Certo. Então, hipergraça é o termo que nós damos. Porque a galera que levanta essa bandeira não chama de hipergraça, eles só falam que eles são pregadores da graça. Só pregadores Entendeu? da graça. É, eles não falam que eles são pregadores da hipergraça. Nós damos esse nome. Nós damos esse nome porque entendemos que eles estão excedendo aquilo que significa graça. Totalmente. Nós damos esse nome. Esse nome foi dado por nós, que é quando o cara fala que como Jesus porque a salvação foi de graça, certo? Ela foi de graça, mas custou o preço para alguém. Sim. É de graça para nós. Exatamente, mas como a salvação foi de É graça... seu esse termo? Isso, mais ou menos. Mas assim, eu adaptei do Bonhoeffer, mas qual que é a parada? Ah, legal. Do livro Discipulado. Mas qual que é a parada? Como a salvação foi de graça, o que ele te diz? Bom, você recebeu de graça, Jesus já fez tudo, mano. Recebe a salvação e vive sua vida. E não é assim. Acho que teve um pregador famoso, Rob Bell, que falou algo desse tipo, um tempo atrás. Até que não tinha inferno. Inferno é o tipo universalismo. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Cara, tem vários caras, né? Tem vários caras. Se a gente for falar o nome, por exemplo, um cara que começou escrevendo muito bem e ele caiu nessa teologia da graça barata foi o Philip Yancey. Tá ligado? Philip Yancey, e é um verdade. cara assim, best-seller, tá ligado? Você vê Brennan Manninger também, do Evangelho Maltrapilho. Total, até mesmo um cara que vende muito livro e que abençoou muita gente, eu já li livro dele, o próprio Max Lucado, hoje, ele já tá com um pé nessa parada, sacou? E essa distorção da graça ela é nociva. Sim. Por quê? Porque ela descaracteriza quem é Deus realmente, quem é Jesus e o seu sacrifício na cruz. Totalmente, mano. É um recorte, né? E o problema de quando a gente pega um recorte é isso, você fica só com uma parte, você não fica com a totalidade. Agora, tem uma parada muito séria aqui, e eu vou levantar aqui essa bola, e você vai concordar comigo. Qual é a palavra que Paulo usa para quem pregar um outro evangelho? Anátema. O que significa anátema? Seja amaldiçoado. Irmão, cuidado, velho. Sabe por quê? Paulo, e a palavra de Paulo está no Novo Testamento e está valendo para mim e para você. Está valendo para todo mundo. Qualquer um que pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo Jesus, seja anátema. Gálatas 1:8. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Cara, toda vez eu prego de sexta-feira, já preguei de sábado, prego domingo. Toda vez que eu subo para pregar o evangelho, mano, esse versículo vem na minha mente, porque eu tenho uma responsabilidade ali com a igreja, cara. É quando o pregador sobe no púlpito e está na direção do Espírito Santo, ele tem que ter esse temor mesmo. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Sim, totalmente. E a gente não é autorizado a colocar na boca de Deus aquilo que ele não falou. Sim. E o problema... Bom, pode falar. Aí é que está o problema. Muitas vezes, Davi, a gente supervaloriza o pregador famoso, o pregador que fala aquilo que a gente quer ouvir, Sim. mas não dá valor àquilo que a Bíblia diz. Totalmente. Por exemplo, a gente ouve termos escandalosos. Santidade é um estado mental. Sim. Não, para Jesus, santidade Absurdo. nunca foi estado mental. Por exemplo, Jesus, no poço de Samaria, oferece o seu esperma para uma mulher. Isso é fora da casinha totalmente. Totalmente, mano. Isso aí envergonha o cristianismo. Isso aí coloca palavras na boca de Jesus que ele nunca disse. E o problema é que quando a gente fala em nome de Deus, a gente cala as pessoas. Esse é o problema. Porque, assim, querendo ou não, é claro que as pessoas têm acesso à Bíblia, mas nem todo mundo tem acesso a um estudo, a uma interpretação bíblica. Quando o pastor se posta no púlpito, ele se posta como uma autoridade. Por exemplo, quando você fala, você sobe no púlpito, o pastor é a autoridade da igreja, a galera olha para ele dessa forma, e aí você sobe no púlpito e fala, não, você pode viver do jeito que você quer, da maneira que você quer, e no final todo mundo vai ser salvo. Sim.
aí você quebrou totalmente a doutrina bíblica da santificação. Total. E é tentador falar isso, Ricardo? Hoje não, porque nós estamos na pandemia, mas fora da pandemia, sabe por que é tentador falar isso, mano? Porque enche a igreja, mano. Enche a igreja e a galera quer ouvir isso. Agora, a gente fica olhando hoje o seguinte, antigamente as igrejas estavam lotadas porque as pessoas tinham liberdade de vir na hora que queria. Hoje a gente passa por um período muito difícil e a igreja deveria estar lotada também, lógico que com ordem e com decência. E com um protocolo de segurança. Com protocolo, mas deveria estar lotada no sentido de buscar a Deus, porque Deus é a única solução que a gente tem diante desse problema todo. Sim. E aí tem alguns pastores que falam, não, Jesus sim, igreja não. Isso é nocivo, sabe por quê? A gente tem um vídeo só sobre desigrejado, né? Mas isso aí também é nocivo, porque essa cosmovisão de que a igreja não e Jesus sim, tá ganhando terreno. E sabe por que isso é forte? Porque exatamente pelo que você está falando do relativismo. Relativismo teológico, porque essa galera, eles não pedem perdão pelas heresias que eles estão falando. Sabe o que eles fazem? Não, é a minha forma de enxergar a Bíblia. Você enxerga da sua forma, eu enxergo da minha forma. Agora, mano, se tratando da Bíblia, como a Bíblia é verdade, alguém tem que estar mentindo nesse rolê, mano. Ou seja, a Bíblia já não é mais o parâmetro de regra, de fé e prática para essa galera. O que é o parâmetro é o meu bem-estar. Não, e tipo, o que pega bem, né, mano? Porque pregar essa parada dá like. É o que dá certo, não o que é certo. Sim, exatamente. Dá like pra caramba. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Cuidado, cara, sabe? Realmente assim, passa um filtro mesmo. Porque apesar dessa galera ter voz, eles não são a maioria. A maioria das pessoas que tá aí fazendo igreja são pastores decentes, mulheres e homens de Deus, pregando o evangelho, te abençoando. Então assim, foge da galera que agrada demais, sacou? Todo mundo que agrada demais, que tá muito famoso, você tem que tomar cuidado. Aí é que tá o negócio. Quando eu falo aquilo que você quer ouvir, não aquilo que a Bíblia diz a respeito do que você tem que fazer, eu tô agradando aos homens. Sim. E quando eu agrado os homens, eu desagrado a Deus. Sim. E aí eu arrumo um problema. Eu falei sobre isso um pouco no podcast com meu pai, e vou falar isso pra gente caminhar pro final, mas assim, ó, falar aquilo que agrada é muito interessante, porque você é um pastor aqui da nossa igreja, certo? Então, por exemplo, você vai fazer um aconselhamento. Chega um cara aqui, irmão. Aí o cara fala assim, não, mano, e tal, eu tô traindo minha mulher com 4 mulheres diferentes. Você não vai virar pra ele, Ricardinho, e falar assim, meu irmão, tá tudo bem, ó, isso é só um probleminha, nós vamos resolver. Não, você vai falar pra ele, a Bíblia diz, não é você, a Bíblia diz que você está em adultério, esse pecado é uma coisa séria, você tem que confessar o seu pecado, você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida. Não tô julgando o cara, não tô apontando dedo na cara do cara, sabe o que eu estou fazendo? Mostrando a palavra de Deus pra ele. Qual que é o problema? A galera quer agradar, então ao invés da galera falar sobre isso, fala, não, isso aí é só um desvio de caráter. O problema é que muitas vezes, para agradar as pessoas, aquilo que a Bíblia chama de pecado, a gente ameniza. Sim, chama de erro. Não, erro não. Falha. Não, você tem um problema patológico. Uhum. E aí que tá o negócio, a gente tenta amenizar, Jesus não amenizou. Não, mano. Jesus, quando encontrou a mulher pega em adultério, Jesus tratou do pecado dela, mas falou que era pecado. Sim. Jesus, quando encontrou lá Jesus perdoa, mas Jesus fala, não peca mais. Aí é que está o negócio. Êxodo, capítulo 34, verso 7, parte B, diz que Deus não dará por inocente o culpado. Sim, total. Se você é culpado e não se arrepende, você não é inocente. Sim. Davi diz, quando eu calei meus pecados, meus ossos envelheciam. Sim. Aí é que está o negócio. Mas a gente quer sofisticar demais muitas vezes. E isso muitas vezes é fruto do relativismo. É isso. Você tem uma verdade absoluta, essa verdade é uma pessoa, ela é Jesus, não dá pra relativizar. É isso. Caminhando pro final, então Fechou, é isso. Mano? Sabe? Ama Jesus, fica com Jesus por inteiro, honra, se você não é de Marília, honra o seu pastor local, se você é da nossa igreja, procura a gente, nós estamos dispostos a te ensinar tudo aquilo que a gente puder fazer, vai ter mais material novo aí no segundo semestre para você poder engolir, beleza? E se você quer fazer um curso de teologia, nos procura, vai estar aí o link aí na descrição do vídeo e tamo junto. Deus abençoe, estude, leia a Bíblia e o que você precisar a gente está à disposição. se inscreva no canal, deixa o like. Deus abençoe. Até mais.